vou te mostrar as seleções que ganharam a Copa do Mundo, só que na Copa seguinte passaram vergonha. Mas antes, olá, meu nome é João Pedro e se você é novo aqui no canal, se inscreva no canal para receber dicas e informações que vão ser valiosas para a sua vida. Além disso, também se inscreva para acompanhar nossa contagem regressiva, que todos os dias eu estou trazendo um vídeo a respeito da Copa do Mundo, com curiosidades, com dicas, com coisas aleatórias sobre a Copa do Mundo. E todos os dias eu estou trazendo um vídeo a respeito da Copa do Mundo para a gente entender e saber se divertir a respeito e se preparar para esse momento que está chegando e daqui a pouco já está próximo aí, já está batendo na porta. A seleção brasileira ganhou a Copa de 2002 com Ronaldo Fenômeno, Rivaldo, entre outros diversos jogadores craques de bola e conseguiram ser campeãs diante da Alemanha na final. Mas na Copa seguinte, em 2006, a seleção brasileira, quando foi jogar a Copa do Mundo, tinha diversos jogadores da seleção brasileira, inclusive muitos deles eram até melhores que o elenco de 2002, e só que a seleção brasileira não conseguiu alcançar o que se esperava dela, que era aquele título. A seleção brasileira de 2006 chegou com um time que era conhecido como Quadrado Mágico. Entre os jogadores que faziam parte do elenco de 2006, a seleção contava com Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, Kaká, Robinho, Cafu, Juninho Pernambucano, entre outros diversos jogadores que eram muito craques, principalmente naquele momento. E se esperava muito da seleção brasileira, principalmente vendo esse elenco de jogadores que tinha nessa seleção. E a torcida brasileira tinha muita expectativa a respeito dessa seleção e do que eles poderiam fazer na Copa do Mundo de 2006. Porém, na Copa de 2006, a seleção brasileira chegou até as quartas de finais e perdeu para a França com o gol de cabeça do Zidane. Se a gente for pensar bem nessa seleção de 2006, a seleção não é que passou uma vergonha, mas a expectativa estava tão alta com essa seleção, principalmente pelo plantel que tinha nessa seleção de 2006, que a seleção perder e não chegar pelo menos na final acabou sendo uma frustração muito grande para a torcida e até mesmo talvez para alguns jogadores. A seleção da Itália também foi outra seleção que jogou muito numa Copa e decepcionou em outra. Em 2006, a seleção italiana ganhou a Copa do Mundo em cima da França com um time que ficou conhecido como a última geração boa da Itália. Isso porque, após ganhar essa Copa do Mundo de 2006, a seleção italiana nunca mais foi a mesma. Sendo que em 2010, que foi na Copa seguinte, a seleção da Itália foi eliminada na primeira fase de grupos. Daí em diante, a seleção da Itália foi daí para baixo. Em 2014, a seleção da Itália também saiu na fase de grupos. Em 2018 e 2022, a seleção da Itália não conseguiu nem sequer se classificar para a Copa do Mundo. E a seleção da Itália não é que ela só ganhou a Copa de 2006 e depois passou vergonha. Ela ganhou a Copa do Mundo e depois ela passou vergonha Copa atrás de Copa. Sendo que em algumas ela nem mesmo conseguiu se classificar. A seleção da Espanha ganhou a Copa do Mundo de 2010 com um estilo de jogo muito encantador que encantou muita gente e principalmente por ser um estilo de jogo muito envolvente, que era conhecido pelo tic-tac, ou seja, uma troca de passes que conseguia progredir e conseguia envolver o time adversário para conseguir ganhar o jogo através da posse de bola. Só que depois da Copa do Mundo, esse estilo de jogo só se sustentou até a Eurocopa, porque depois disso, a seleção da Espanha perdeu a Copa das Confederações para a seleção brasileira e foi eliminada na primeira fase, na fase de grupos da Copa do Mundo. Foi eliminada na fase de grupos da Copa do Mundo, sendo que ela, dos 3 jogos que ela jogou, ela perdeu 2 e ganhou 1. Ela conseguiu ganhar da Austrália, perdeu para a Holanda e também perdeu para o Chile. A seleção da Alemanha conseguiu ganhar a Copa de 2014 e nessa Copa foi a Copa que ela conseguiu ganhar com o 7-1 em cima do Brasil e além disso conseguiu ganhar da Argentina na final. Só que na Copa seguinte, na Copa de 2018, a seleção da Alemanha não conseguiu nem sequer passar da fase de grupos, sendo que era um grupo bem tranquilo, só que a seleção da Alemanha teve muita dificuldade na fase de grupos e foi eliminada. A seleção da Alemanha na fase de grupos perdeu para a seleção do México, perdeu para a seleção da Coreia do Sul e conseguiu uma vitória em cima da seleção sueca. E com esses resultados, a seleção da Alemanha ficou em último no grupo e foi eliminada. E qual dessas seleções você mais se espantou de ter sido eliminada na Copa do Mundo depois de ter ganhado uma Copa? Qual mais te surpreendeu? Coloca aqui no campo dos comentários, deixa seu like, não esquece de se inscrever e comente aqui no campo dos comentários qual te surpreendeu mais.